Eu quero dizer que Deus te ama. Para você que está aqui, eu quero dizer para você que Deus também te ama. Romanos capítulo 6, versículo 14. Só esse versículo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Vou deixar as crianças saírem para a gente focar. Depois que as crianças saírem, eu gostaria que vocês não tivessem mais qualquer tipo de mudança de foco. Que você possa estar atento para que o que Deus tem para a gente, você possa ser alcançado também. Porque Ele não tem para mim só, Ele tem para todos nós. Mas depende muito da minha atenção que eu dou, meu foco que eu dou. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vou ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, rogo a Ti, Senhor, que Tu venhas usar da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias para com a minha vida. Que Tu venhas manifestar a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias para com os Teus filhos que estão aqui. E que as mentes possam estar cativos, o coração possa estar aberto, o espírito voluntário, e que o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez nesta noite. Alcança o nosso coração, e é o que nós Te pedimos, e é o que nós já Te agradecemos pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu só vou falar, vamos acertar, ver se diminui um pouco esse agudo. Hã? Como? Ela não está funcionando? Não? Mas como é que ela importa? Ela não, sem funcionar, ela afeta tanto. Mas é porque vai dar microfonia, muitas coisas você não vai entender, às vezes por causa da microfonia. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente tem, desde que iniciou a pandemia, a gente implementou o culto online. Teve um tempo sem culto aqui, ficou só culto online. Depois foi liberada a permissão 30%, depois 40%, depois 50%, agora está liberado geral. O culto online tinha esse objetivo para a gente não perder o contato com a igreja. Mas hoje o culto online perdeu o objetivo de eu estar em casa para assisti-lo. O culto online, ele é específico agora para as pessoas que não têm compromisso com Deus, não conhecem Deus, e através de uma sintonia na internet, ele venha assistir, se agradar e vir. A finalidade é estar junto. Hoje de manhã nós falamos sobre a igreja. A igreja não é uma pessoa individualmente. A igreja é quando ela está reunida. São membros que se reúnem e formam o corpo da noiva de Cristo. Se você estiver sozinho na rua, você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo, mas você não é igreja. Nós não somos igrejas individualmente. Nós somos igrejas quando estamos juntos. E se nós não nos reunirmos, nós deixamos de ser a igreja, mas sim só membro. Se eu fiz até uma brincadeira, eu vou fazer para você. Se você visse uma mãozinha andando na rua sozinho, você ia cumprimentá-la ou você ia sair correndo? Aí você fala, eu sou mãozinha, mas eu sou igreja. Não, você é membro do corpo. Eu preciso estar reunido. Por que eu preciso estar reunido com os nossos irmãos? Porque eu preciso estar dentro de uma unidade. Igreja é corpo, é unidade, e eu preciso estar junto. O corpo, só dizer que é corpo, ele precisa estar junto, senão é um corpo esquartejado, dilacerado. Então eu preciso estar junto. Por quê? Porque a gente está muito... Eu falei também de manhã, eu vou dizer, permita-me,
A gente está enfrentando essa pandemia há 2 anos. Já vai passar de 2 anos. Mês que vem já vai 2 anos e 1 mês. Ondas são vários variantes, cepas, não sei das quantas. Mas aí eu estava analisando, eu falei, Senhor, foi Tu que enviaste essa pandemia? Aí eu fiquei bem preocupado. Por quê? Porque foi comprovado, negam, mas foi comprovado que essa variante, que esse vírus foi construído no laboratório. Aonde? Na China. E a China é o quê? Qual é a finalidade dessa pandemia? Qual foi a campanha durante mais de 1 ano? Fique em casa. Ficou em casa, você enfraquece. A finalidade do diabo, usando esse vírus, foi para enfraquecer a igreja ficar dentro de casa. Só que a igreja de Cristo, ela enfraqueceu, mas ela não acabou. Agora ela está se fortalecendo. Mas tem gente que acha que ficar em casa faz parte, porque Deus é que fez isso. Não, Deus não fez isso. Deus permitiu isso. Sabe por que Deus permitiu? Porque o diabo é o príncipe desse mundo, ele que governa esse mundo. Deus permite, mas a igreja precisa ser estratégica para vencer as estratégias, esses investidas do inimigo. Então a igreja, ela não pode estar nessa de ficar em casa. A gente tem que estar reunido. A força da igreja está quando ela está junto. Porque senão a gente vai se despedaçando, se desvanecendo, se enfraquecendo. Então, aí você fala, mas e essa tempestade? Aí essa é força da natureza, eu não sei qual o propósito de Deus, mas eu também não perguntei. Não perguntei. O que eu estou perguntando para Deus é, Senhor, eu não quero que o pecado tenha domínio sobre a minha vida. E aí veio essa palavra, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Na lei, o pecado tinha domínio e escravizava tanto que era necessário, uma vez por ano, o sacerdote entrar no santuário, no Santo dos Santos, para aspergir sangue sobre a arca, para pedir perdão dos pecados. Era cobrir. Mas na graça que estamos vivendo, a graça de Deus, o que Jesus veio fazer? Ele pegou os nossos pecados, a maldição, a doença, o castigo, e os encravou na cruz, uma só vez, para nós pudéssemos alcançar o perdão do pecado. É um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade, porque antes nós éramos obrigados, porque estávamos escravizados pelo pecado, pecávamos por obrigação, por imposição. Hoje pecamos voluntariamente. O diabo não força você a pecar. Se você está livre dessa escravatura, o diabo não força você. Quando eu peco involuntariamente. Voluntariamente. Existe o pecado involuntário? Existe. Caramba, eu falei sem pensar. Pecado involuntário. Mas tem aquele pecado programado, voluntariamente. Vou fazer isso para depois, quem sabe eu vou pedir perdão e Deus vai me resolver o problema. Isso é pecado voluntário. Eu voluntariamente fiz, contando que as coisas vão se resolver. Tem pensamentos de pessoas que surgem quando se conhece essa verdade bíblica de que já não há domínio, só poderá pecar, já que não tem domínio, eu posso pecar à vontade. Só que esse raciocínio humano, carnal, traduzindo quem assim pensa, de que ele não conhece a Bíblia.
Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo orientou, ensinou o povo de Roma, os irmãos de Roma, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2 diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quando Jesus pagou o preço, quando ele morreu em nosso lugar, ele cravou tudo aquilo que nos acorrentava, que nos prendia, que eram os pecados proporcionados pelo estarmos destituídos da presença e da glória de Deus. Mas Deus, através do seu Filho, ele cravou isso na cruz, rasgou a cédula. Hoje somos livres. Nós temos condições de não cometer pecado, principalmente voluntariamente. A gente comete pecado às vezes involuntário, mas voluntário, se eu quiser, o peso é muito maior. Eu sou livre agora, nada me obriga a pecar. Às vezes eu reajo de uma forma pecaminosa, mas é uma coisa involuntária. No momento em que Jesus chega, a vida de uma pessoa que recebeu a informação de que ele veio pagar um preço, um alto preço, por causa dessa pessoa, essa pessoa passou a condição de escolhida dele. Todos nós aqui que não conhecíamos Jesus, quando nós ouvimos falar e nos interessamos, saiba que você passou a ser um escolhido dele. Aleluia! Ele te escolheu. Se você está interessado, se você está aqui, porque você é um escolhido dele. Agora você precisa escolhê-lo também na sua vida. Esse chegar a Jesus se traduz no momento que essa pessoa o aceita como Salvador e entrega a sua vida aos cuidados dele. A partir daí, as influências das trevas perdem o domínio sobre essa pessoa. Quantas pessoas já disseram: não, foi por Deus que eu pequei. Deus, onde essa cabeça dessa? Sabe que quando a pessoa reconhece, aceita e se entrega a Cristo, esse Cristo passa a ser o primaz na vida dessa pessoa. E o pecado não passa a ter domínio sobre a vida dessa pessoa. O pecado está aí. As pessoas pecam, na maneira geral, pecam porque não sabem o que fazer. Eles são obrigados, eles são impulsionados, eles são inclinados, principalmente porque a natureza humana está lá solta. Vai fazer, vai pecar. Mas no momento que eu recebo o perdão, que o preço é pago, que eu sou liberto, eu só peco voluntariamente se eu não tiver consciência. Eu só vou pecar involuntariamente. João disse assim: aquele que tem Jesus não vive pecando. E diz: filhinhos, se porventura cometeres algum pecado, esse é o pecado involuntário, sabeis que o vosso Pai, ao Jesus Cristo, intercessor que está junto ao Pai, intercedendo por vós. Somos pecadores porque pecamos, mas não somos pecadores pecando voluntariamente. Saiba que o velho pacto era para a carne. O novo pacto, porém, é para o Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha como é que é uma coisa tão solta.
você agora, você pode não, você pode assim, deixar, não permitir que o pecado reine dentro de você, que governe você. Nós éramos governados pelo pecado. O pecado da ganância, o pecado do orgulho, o pecado da inveja, o pecado da rixa, o pecado do adultério, o pecado da série de pecado. O homem pecava. Para ele a lei foi estabelecida por ele, ele estabeleceu as suas leis. Saiba que aquele que tem um novo nascimento de Cristo, em Cristo Jesus, adquire identidade espiritual. Porque o Espírito se liga ao Espírito desse homem, dessa mulher, e nesse estado o inimigo não poderá tocá-lo mais. Por quê? Porque existe uma identidade espiritual dentro dele. Onde o diabo pode lançar os seus dardos? Na carne, na mente, nos pensamentos. Por isso que a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, por causa da ação do diabo. O diabo não lhe toca, mas os dardos podem lhe atingir. Vai atingir aonde? A sua mente. Que tipo de dardo? São palavras, são situações que colocam você em dúvida, com a tendência de fazê-lo pecar. E o pecado que você vai cometer pode ser de uma forma voluntária, porque você aceitou a sugestão, a tentação do diabo, você cedeu, então você passa a pecar voluntariamente. Sabe que quando nós assumimos a identidade espiritual, o inimigo não poderá tocar mais essa pessoa, porque a verdadeira identidade, ela é espiritual. E o diabo sabe quem é dele. A perseguição é para aqueles que são dele, é a maior perseguição. Aí tem gente que fala assim: ah, fulano não é crente, ó, que vida boa. O diabo não está preocupado com ele, não. Não está preocupado com ela, não. Está na mão dele. Agora, ele está preocupado? É com você, é comigo. Porque nós estamos na mão de Deus. E Ele quer arrebatar da mão dele. Ele tenta de todas as formas, mas como Ele não pode nos tocar, Ele nos tenta, Ele lança os dardos, Ele tenta nos atingir. E se a gente não estiver em vigilância, somos atingidos, aí nós caímos das mãos dEle. Saiba que a carne não pode invalidar a identidade espiritual. A carne é natureza humana. Você e eu fomos livres da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz exatamente o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Outra coisa importante: se estivermos em Cristo, nós passamos a estar mortos para o pecado, até a mudança, ou seja, se nós devemos mexer com esses defuntos carnais. Ei, fala para você, você já está morto para o pecado. Fala para a pessoa que está ali, você já está morto para o pecado. Por que você continua nessa? Não mexa com defunto. Não mexa com defunto. Tem gente que... Não, mas você não é pé na cova. Você não é coveiro. Vai mexer com defunto. Nós estamos mortos por pecado. Quando você mexe com a sua natureza, você está mexendo com defunto. E aí você peca. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz o seguinte:
carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ei, aqui eu entendo que Deus nos deu liberdade, Ele nos libertou e nos deu a direção. Agora somos livres. Tem gente que vive, que precisa ter corrente para não pecar. Você não pode fazer isso, você é pecado fazer isso, é pecado fazer isso. Isso é corrente. Ele não tem consciência. Ele não tem essa condição de dizer, não, isso aqui eu não devo. Isso aqui eu não devo. Isso aqui não é para mim. Não, isso aqui não é mais, eu não tenho mais esse domínio, isso não é mais comigo. Então eu preciso ter essa consciência que eu alcancei a liberdade, eu sou livre. E aí a Bíblia Sagrada, vários escritores, eles declaram que eu preciso ter domínio. Um dos gomos do fruto do Espírito, domínio próprio. Você precisa ter domínio sobre você, sobre a sua natureza. Para de justificar os seus erros. Pare de justificar, porque eu fui fraquinho. Você é fraco porque quando você está com fome, o que você vai buscar? Você vai buscar comida. Então não se justifique, porque só piora a situação. Justificativa só piora a situação. Ei, se você tem Cristo como seu Salvador, pare de viver como escravo. Veja com quem você é agora. Você é uma pessoa que está no caminho da prática da justiça. O caminho, você e eu já estamos, o caminho da prática da justiça. Prática da justiça é o exercício, é o viver diário que eu devo demonstrar para o meu semelhante, para Deus, para onde eu estou, seja no meu trabalho, seja nos meus compromissos. Eu preciso ter a prática da justiça, ou seja, eu preciso ter justiça, ser justo, não ser desonesto, não ser treteiro, porque eu fui chamado para exercer prática de justiça, coisas justas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas. Olha, Jota, que coisa tremenda que Deus fez. Ele não libertou de pouca coisa, Ele libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, aonde nós estávamos, aonde nós estamos. Estávamos no império das trevas e agora fomos transportados para o reino do seu amor, do Filho do seu amor, de Jesus Cristo. Deus nos resgatou. Jesus foi lá e disse: esse império agora vai ficar aí, você vai vir comigo, aleluia. Ele nos libertou disso. Valorize essa liberdade, essa libertação que Deus tem feito para mim e para você. No qual temos a redenção, versículo 14, a remissão dos pecados. Eu não sei se você pode ficar em pé só um minutinho? Sem puder, quem não puder, por exemplo, a gente vai dar desconto para Maria. Você pode fazer assim? Assim, fazer assim. Pode? Tá. Você pode fazer assim? Tá. Pastor já abdicou. Então, vamos fazer assim. Fala assim: eu estou aqui livre. Império, irmãos, pode sentar. Quem não está livre, irmãos? Quem não está livre não tem disposição para nada.
tem disposição para nada. A pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, preste atenção, vive loucamente, por influência e imposição do príncipe deste mundo. Mas no momento que essa pessoa, essa mesma pessoa, tem um encontro com Jesus, o Senhor passa a governar a sua vida. E essa pessoa sai do império das trevas. Observe o que Paulo disse aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Traduzido: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso está falando para crente, para cristão. Filho da desobediência, que desobedeceu. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Então Paulo lhe deu um alerta que eu não posso voltar à prática, porque eu saí do império das trevas. Eu agora estou no reino do amor, no reino de luz. Então eu preciso saber aonde eu estou. Se aonde eu estou é a porta do império das trevas, eu estou no caminho do reino do amor. Andamos em um mundo, esse que estamos vivendo, que é cheio de perversidade. E por causa disso, não devemos permitir que as concupiscências do mundo entrem em nossa mente, pois mexerá com o defunto, o velho homem. 1 João capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque ele já foi tirado do império das trevas, agora ele está no império da luz, no reino do amor, do reino da luz. Ele não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Todos os dias, eu coloco todo dia. Porque o pecado está sempre à porta. É que você está, menos você espera. Oi, tudo bem? Vamos dar a voltinha? Está sempre à porta. Mas se você não tiver apercebido, quando você vê, você já foi tragado, você já foi engolido. Por isso que Jesus, ele foi muito sábio, porque ele é sábio, ele diz: vigiai. Depois você ora, mas vigia primeiro, porque orar sem vigilância você cai do mesmo jeito. Eu orei tanto, mas não consegui. Faltou vigilância. Eu tenho que vigiar primeiro. A vigilância me leva à oração para aumentar a vigilância. Por quê? Porque quando eu converso com Deus, Deus abre a minha mente para ver o que eu preciso fazer para ser sempre uma pessoa vitoriosa. Mas se eu não souber vigiar, eu oro e tropeço, oro e escorrego, oro e peco. Eu preciso aprender a vigiar. E eu aprendo a vigiar pela palavra, e eu fortaleço a minha vigilância pela oração. Mas a vigilância é primeiro. Palavra, vigilância, oração, vitória nas batalhas, nas guerras, dos embates. Sabe por quê? Porque você está vigiando. E vigilância, a Bíblia fala também outro nome chamado
discernimento. Discernimento. Tem gente que não tem discernimento. Você fala uma coisa, você quase desenha e diz, não estou entendendo. Você quase que traduz, ele diz, não estou entendendo. Isso é discernimento. Essas pessoas, elas são vulneráveis. Eu preciso ter raciocínio rápido. Para me ter raciocínio rápido, eu tenho que estar ligado assim, ó, verticalmente. E o verticalmente, ele está aqui, ó. Daqui vai para cá. E aí eu tô ligado, né? Eu não fico. Esse termo lá no Rio eu não sabia que você para de ficar panguado. Eu não sabe nem o que é isso. Panguado? O que é panguado? Fala para mim. Para você que fala, fulano tá panguado, o que é panguado? Meio lerdão, meio lentão, não é assim? Panguado? Ei, tá panguado aí, deixa de ficar panguando aí. Ei, gente, alerta. Você só vigia se você for esperto. Se você não for esperto, um dia eu estava na igreja e o obreiro, um diácono estava assim. Aqui o cachorro tem acesso ao culto, lá não tinha. O obreiro estava na porta assim para frente. E o cachorro passou entre as pernas. Aí eu falei, obreiro, o cachorro entrou e virou para fora. Eu falei, mas agora já entrou, irmão. Aquele pangou. Aquele ficou panguado. Aí ele colocou o cachorro. Eu falei, gente, você tem que ter vigilância. Ele estava ali como o diácono é o vigia. Você tem que vigiar tudo. Vigiar tem que vigiar tudo. Vigiar o que o pastor vai falar, o semblante dele, o que está passando ali. Esse é vigilante, ele tem que estar esperto. Se ele morgar, acontece as coisas e ele não percebe. O cristão tem que ser assim. Ele precisa perceber, ser perceptível, ser sensível, para de ficar dormindo. Falar nisso, entrou já um pequenininho ali, pretinho. Seja bem-vindo. Aquele que recebeu Jesus em seu coração é livre do espírito da escravidão. A pior escravidão é aquela que é invisível. Quando você é acorrentado, você está lá preso, eu estou escravizado, estou preso aqui, carrega aquela bola, aquela coisa, sei lá, de ferro. Mas a pior escravidão é você livre, você tem uma escravidão interior, escravidão de alma. É a pior escravidão. Esse mundo, olha só o que ele diz assim: aquele que recebeu, todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, porque permanece nessa pessoa a semente da palavra de Deus que é divina. Nós temos a sensação, nós temos o senso do certo e do errado. Todos nós temos o senso do certo e do errado. Fulano está fazendo errado. Ele pode desprezar, mas que ele tem o senso, ele tem. Você chega lá no caixa do supermercado, você entrega R$50, você precisa de um troco de R$20. E o caixa, ele se confunde e te dá R$40 de troco. Você, na primeira, você foi 40? O senso de errado já foi assim, mas está errado. Qual é a sua atitude? Mas quem vai pagar é o caixa. O senso do certo tem que prevalecer. Eu tenho que estar vigiando. Eu volto por 2 centavos, por 5 centavos, por 20 centavos eu volto.
eu tenho que saber que aquele senso do certo ou do errado, eu preciso valorizar o certo e ficar atento por causa do errado. Saiba que aqui Jesus, o Filho de Deus, veio tirar a maldição, o pecado, o castigo e destruir as obras do diabo. Tá, isso foi feito por Jesus. Ele veio para isso e isso foi feito. Você que se sentir livre dos seus pecados, que pesam em sua alma, alguém aqui, você está se sentindo livre? Você está se sentindo mais leve? Você tinha uma vida pesada, parece que com consciência pesada, culpa, aquela coisa, acho que Deus não vai perdoar, aquele peso de culpa. Você tem se sentido livre, mais leve? A culpa já foi tirada dos seus ombros. No domingo passado a gente começou a pensar naquelas pessoas que a gente sugou as nossas forças, que a gente estava com mágoa, com ressentimento, e a gente começou a enfraquecer, e depois a gente colocou diante dele, nós colocamos em oração, nós perdoamos essas pessoas, liberamos essas pessoas, nós nos sentimos mais leves. Nós nos sentimos mais leves, nós nos sentimos mais tranquilos. Por quê? Porque o peso que eu carregava era um peso desnecessário, era um peso de culpa, é um peso de vitimização, e eu não posso me vitimizar. Cristão não pode ser vitimizado. Cristão é vítima, era vítima da escravidão, do diabo, do império das trevas, mas hoje nós somos testemunhos de Jesus. Deus nos resgatou dessa vitimização. Então vitimização não faz parte, não encaixa com a vida do cristão, porque ele é nova criatura, ele está no reino do amor de Jesus Cristo. Essa questão, eu fico enjoado com crente que se vitimiza. A vitimização de Adão. Percebi que eu estava nu, me escondi. Aí Deus falou para ele assim: quem te falou que você estava nu? Ele não respondeu, ele disse: a mulher que tu me deste. Ué, mas foi ela que falou? Não. Ele que comeu do fruto daquela mulher, que a mulher ofereceu, que ele tinha orientação. Quem recebeu a orientação para não comer foi ele, não foi ela. E ele jogou a responsabilidade para ela. Isso é vitimização, irmãos. Isso é vitimização. A mulher vitimou-se também. A serpente me enganou. Isso é vitimização. Não é reconhecimento. Deus não quer justificativas. Deus quer reconhecimento, porque é pelo reconhecimento que você e eu alcançamos o perdão dele. Mas quando eu justifico, ele fica com os braços cruzados. E aí, você justificou, não está dizendo nada. Eu preciso reconhecer. Eu queria que Deus olhasse. Eu queria olhar Deus olhando, melhor dizendo, para aquele que se vitimiza. Jesus teve esse exemplo lá, quando ele foi lá no templo, ele começou e olhou lá dois homens. Um se vitimizando: Senhor, exaltado, tu sabes que eu estou aqui, que eu sou vitimizado. O outro disse: Senhor, não sou digno nem de tirar o meu sapato, de entrar nesse lugar. Quão miserável eu sou. Reconhecimento. Reconhecimento. Jesus olhou no templo de uma outra situação e havia as ofertas. Tudo ofertando prata, ouro. O sacerdote: meu Deus, hoje vai dar uma renda boa. E aí vem aquela viúva
que vai lá e entrega 2 moedinhas. Jesus está olhando. Ele diz: essa é a maior oferta. Sabe por quê? Porque essa mulher deu tudo o que tinha. Os demais deram sobra. E saiba que Deus não gosta de sobra. Caim deu sobra e Deus não aceitou. Abel deu o melhor e Deus o recebeu. Cuidado com a sobra que você separa para Deus, porque Deus não gosta de sobra. Pelo menos até ontem não. Pergunta aqui, você que é, nós que somos mortais, você gosta de comer sobra? Você gosta de comer sobra? Ninguém gosta. Por que a gente dá sobra para Ele? Sobra do tempo. Agora estou com 10 minutinhos, vou orar para Deus. Sobra. Estou com 5 minutinhos, dá para ler. Sobra. Estou com tempo, vou para a igreja. Sobra. Deus olha para você, só me dá sobra, que é só o melhor, né? Cuidado com a sobra que a gente está dando para Ele, porque Ele não gosta de sobra. Ele gosta do melhor, porque Ele quer dar-nos o melhor. Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós não servimos um Deus de sobras. Nós servimos um Deus que nos resgatou e nos fez, através do poder de Deus, nos tornou filhos dele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Deus não fez da gente como sobra. Deus não falou para você: se você é adotivo, você fica para lá, eu vou primeiro abençoar o meu filho, do que sobrar eu passo para você. Diz: não, Jesus fez assim, Deus fez assim. Não, eu vou dividir com o meu filho, com os demais filhos que eu adotei, pelo preço que foi pago, reconhecido, e ele foi comprado. Então agora são do mesmo direito do meu filho, que era unigênito, agora é o primogênito. Ele não nos deu sobra. Para de dar sobra para Ele. Eu moro numa casa agora que no fundo tem um galinheiro, uma dúzia de galinhas. Cada galinha que, né? Se for olhar assim, pegar a certidão de nascimento, uma deve ter uns 20 anos. Mas aí a dona falou assim: ó, quando sobrar comida, não joga fora, joga para as galinhas. Aí um dia eu não deixo sobrar, eu não gosto de sobrar comida, eu acho pecado. Eu acho que é pecado, porque tem gente querendo comida e eu jogo a minha fora. Acho que é incoerência. Mas esse dia, hoje, eu comprei uma carne que parecia colchão duro. Pastigava, nada, não vai dar para mim. E aí eu perguntei assim: será que essas galinhas vão conseguir? Eu falei: não, a galinha tem ponta afiada. Quando eu fui lá e joguei, veio aquelas 12, né? Aquela briga, em 10 segundos acabou tudo. 10 segundos. Mas eu não gosto de sobra. Eu não gosto que meu prato sobra. Poxa, se eu sei, se 2 é 2, são 4, eu sei que se eu comer 500 gramas eu não vou aguentar, então eu vou colocar 300. Eu não estou no self-service. Eu estou com mais fome, eu vou pegar um pouquinho mais de comida. Mas não pega muito para jogar tudo fora. É pecado. Esse pecado pode ser involuntário na primeira vez, mas passa a ser voluntário na segunda.
Então nós não estamos aqui para pecar. Já vou terminando, estou terminando. Saiba que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, porque permanece dessa pessoa a semente da palavra de Deus, que é divina. Saiba que Jesus, o Filho de Deus, veio tirar a maldição, o castigo, o pecado e destruir as obras do diabo. Você que ainda não se sente livre, você precisa abrir o seu coração e convidar para Jesus entrar no seu coração, passando pela sua mente. Você tem que ter o raciocínio, você tem que ter o entendimento. Como é importante viver debaixo da graça de Deus e não mais viver escravizado pela lei do pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Qual a única oferta? Jesus, que trouxe a santificação, processo de santificação, mas por uma única oferta, o próprio Jesus. Sabe de uma coisa? Se você verdadeiramente entregar a sua vida a Cristo, o diabo não pode tirar você dele. Sabe que o diabo veio para matar, roubar, destruir, ou seja, ele tentará o homem a abrir a mão de sua primogenitura, usando a cobiça, usando o orgulho, usando a inveja e ofertas que mexem com o ego do homem. Saiba, o diabo vai tentar o homem pelo ego, não é pela humildade, é pelo ego. A natureza está estabelecida no ego, a natureza humana. Se você pudesse voltar ao lugar que você estava antes de confessar Jesus como Senhor e Salvador, perceberá que a sua vida agora deu uma guinada de 180 graus. Foi Deus quem mandou Paulo ensinar o que ele escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 38, 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar. Você está preso no Senhor. Sabe que todos nós somos suscetíveis a altos e baixos, lutas e adversidades, questões e dúvidas. Gostaria que você tivesse a convicção daquilo que eu estou te dizendo neste momento. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo, fique atento em seu dia a dia, na observância do que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. É impossível, eu vou fechar com isso, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de modo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e Deus pondo-o à ignomia. Guarde essa palavra no seu coração. É impossível renovar outra vez, sabe por quê? Porque quando recebemos a primeira renovação, recebemos a última, a única. É impossível renovar outra vez, por quê? Porque quando uma pessoa recebe o perdão, recebe para sempre, senão Cristo teria que morrer outra vez. É impossível renovar outra vez, por quê? Porque não resta mais nada a ser feito. Se aquilo que ele fez não resolveu o meu problema, não tem mais o que fazer. Hebreus 10, 26, 27, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que significa essa expectação horrível de juízo e fogo vingador?
Não sei se você já passou por isso, mas a verdade é que quando um cristão autêntico peca de forma deliberada, Deus permite que as portas comecem a se fechar. A vida não dá certo, não há progressão, pois não há pecado sem dolo. Sabe que ninguém por si mesmo pode salvar-se. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Isso quer dizer que quando uma pessoa peca deliberadamente, ele não dorme, tem pesadelo, tudo dá errado, fecham-se as portas, o dinheiro não chega, vem doença, vem mal. Sabe por quê? Porque ele pecou deliberadamente e Deus fecha a porta. Porque não há pecado sem dolo. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Mas a questão não é a graça, é o pecado. O cristão fica debaixo da expectação de juízo e fogo quando ele erra deliberadamente, às vezes infantilmente. Isto quer dizer que quando vem sobre esse cristão uma expectação de juízo e fogo, é porque Deus não quer mau testemunho dos seus filhos sobre a terra. Isto quer dizer, quem é convertido sabe que aquilo que se semear vai colher. Quem semeia a carne, colhe corrupção. Para finalizar, qual é o papel da igreja de Jesus aqui na terra? Preste atenção, deixa as crianças chegarem. Quando o pai briga com o filho, quando o pai briga com o filho ou com a filha, o que o filho faz de imediato? Mãe. Não corre para a mãe? É assim ou não? Quando o pai briga com o filho vai lá: mãe, o pai brigou comigo. Não é assim? Quando o pai briga com o filho logo corre para a mãe. Com Deus é assim também. Ele disciplina, corrige, açoita, e aí a gente corre para a mãe. Quem é a mãe? É a igreja. A igreja faz o papel de mãe. Ela dá a cobertura. Não, Deus vai dar vitória. Não, fica aqui. Não, Deus fez assim, mas vai mudar. Olha só, isso é papel de uma mãe. A igreja é noiva. A igreja é mãe. Ela gera filhos para Ele. Ela dá cobertura, mas diz que o pai tem razão. Ela não tira a força do pai. O pai tem razão.